26. Não inventes problemas. Inventar problemas é não querer partilhar da paz de Deus. Há criaturas que, mesmo sem os tais, começam a imaginar embaraços para sua própria vida, a fim de atrair atenções de compaixão para sua situação calamitosa, esquecendo-se de que compaixão sem ação não cura os males nascidos da ignorância. De certa forma, és criador do teu próprio destino. Se deres abertura à tua imaginação em sentido contrário ao das leis espirituais, sofrerás as consequências dos teus atos impensados, e o remédio para esses males está na tua decisão de modificar o teu modo de ser. Aquele que tem prazer de soltar a imaginação em busca de fantasias perigosas, verá que tais fantasias poderão materializar-se como inimigos terríveis, exigindo do seu Criador promessas feitas pelos sentimentos. Procura limpar da tua mente a ideação negativa, estuda as tuas fraquezas em relação às tuas ideias e extirpa imediatamente esses tumores mentais, para que eles não passem para o físico, transmutando-se em enfermidades de difícil restauração. Tu és o que pensas ser e se já trabalhaste muitos anos criando situações perturbadoras para a tua casa mental, é necessário que passes a fazer o contrário. Certamente levarás algum tempo nesta operação limpeza, mas se não esmoreceres conseguirás, mesmo que a rejeição for atuante em todos os teus caminhos. Sê perseverante, orando e vigiando em todos os momentos em que for preciso, no sentido de que tenhas em tuas mãos os frutos dos teus esforços. Quem não inventa problemas, deve se posicionar como livre das investidas dos mesmos. Entretanto, não basta somente deixar de imaginar coisas negativas. É indispensável criar dentro, e em torno de nós, condições de viver a positividade da vida. Se por força do passado, o karma te cobrar o que fizeste em outra encarnação, nas linhas da justiça, não te revoltes contra a lei. Cede às evidências e respeita o programa evolutivo através de teu proceder, como aquele que ama até a própria dor, estudando e entendendo as lições, que o peso da cruz será aliviado, de modo a estranhares a melhor e sentires a bondade de Deus em teus caminhos. A obediência é força imensa a nos ajudar em todos os nossos transes difíceis. A tua imaginação deve ser aproveitada para a tua felicidade. Os pensamentos se movem gastando energias divinas, existentes em abundância no grande suprimento. Entre mentes, responderás pela tua cota se gastares, em desacordo com as diretrizes da lei. Se todas as manhãs, ao acordares, a melancolia estiver aflorada em tua mente, com tendência a passar para a tua palavra, luta com ela também, todos os dias, e expulsa do teu convívio, pois este estado negativo poderá transformar-se em variadas modalidades de sofrimentos, capazes de levar-te ao desespero. És um soldado e a tua mente, um campo de batalha. Tu deves ser o vencedor. Não estranhes os contrários. Eles sempre aparecem ante aqueles que desejam estabelecer harmonia no mundo interno e saúde nos corpos. Evita criar problemas e estarás edificando a tua própria felicidade. Quando junto aos companheiros, não facilites ambiente propício ao surgimento de problemas, pois mãos invisíveis estarão te ajudando neste abençoado labor de espargir luzes, por onde os teus passos deixarem as marcas do bem. 27. Se amável. É nosso dever, em todas as horas das nossas conversações com os outros, demonstrar educação. O modo de falar denuncia o que somos para quem nos ouve. Sejamos amáveis no que devemos dizer, e quem nos escuta irá nos devolver a mesma harmonia que ofertamos através da cordialidade com que o tratamos. O homem estovado é sempre relegado ao esquecimento pelos companheiros e recebe o preço da sua ignorância pela solidão. Não queiras ser um destes sofredores que estimulam instintos inferiores no trato com os outros. Aprende a conversar amavelmente com quem te procura ou com aqueles que te amam. Se tu não fazes força para melhorar moralmente, nem te esforças para o aprimoramento da tua conduta, permaneces morto, e essa morte é das piores, um suicídio que praticas conscientemente. Nós somos todos enfermos e poucos têm vontade de curar-se. Alegam a cruz pesada nos ombros, porém, permanecem parados, e aí ela pesa mais. O movimento é princípio de libertação.
Andemos com os nossos fardos sem reclamar, que eles se tornarão leves. Mesmo que as dores nos imobilizem em cima de um catre, mostremos fortaleza espiritual e deixemos, nas nossas conversações, transparecer o amor e a gratidão por todos os que estão nos ajudando a melhorar. A dor, os problemas, enfim, todos os tipos de infortúnios, vêm nos provar o que aprendemos. Estamos constantemente com a cabeça cheia de teorias de todas as formas. Estamos com os ouvidos carregados de conceitos e com a consciência amontoando um celeiro de advertências. Entretanto, esquecemo-nos da melhor parte, a vivência. E quando ela demora a aparecer, surge na pauta da nossa vida a dor, com inúmeras modalidades, para que despertemos o jovem dentro do ancião. Se alguém te serve um copo de água que seja, agradece amavelmente, porque, naquele ato de servir e ser servido há trocas de energias sutis que passam despercebidas pela razão, mas que a intuição aprimorada registra. Demonstrar educação para com os nossos amigos não é muita vantagem, é dever, pelas reverências deles para conosco. A grandeza da disciplina é testada diante daqueles que nos ofendem e nos desagradam. Amplie o teu poder de tolerar, mas sem chegares à conivência. O bom senso te indicará os limites a que podes chegar sem desestimular o desequilíbrio. Desfruta da alegria, pois esse dom não precisa ser comprado, ele pode despertar em teu coração. Faze da tua mente uma força a desvendar mistérios, mas aqueles mistérios que ajudam a viver melhor. Não te esqueças da gentileza em todos os aspectos que refletem o amor, porque cada conquista, em se tratando de virtudes, é uma operação moral que estás fazendo no teu mundo interno e cada passo que deres neste sentido será um reflexo de luzes que se acendem no teu universo interior, buscando e harmonizando com a criação e vivendo a mesma paz que vive o Senhor de todos nós. Se, por vezes, a educação te faltar na comunicação com os teus semelhantes, é preferível que calhes a boca, sem deixar de trabalhar por dentro para desfazeres os impulsos de inferioridade. Não deves esquecer a oração, nestes momentos. Ela ajuda a serenar todas as tempestades que possam nos arruinar. 28. Não desprezes ninguém. Cada criatura tem seu valor específico nas linhas da própria vida. Não deves desprezar ninguém por estar fora da tua amizade. Existe, bem sabes, uma harmonia em toda a criação divina e, se fazes parte desta criação, melhor é colaborares, vivendo em harmonia contigo mesmo e com os outros. Observa a natureza, e estuda todos os reinos que compõem essa lavoura imensa do Senhor e notarás o intercâmbio permanente entre eles, numa convivência fabulosa de todos os estados da matéria e do espírito. São laços que se interligam por onde passa a seiva da vida que pulsa em todo o universo. Os animais andam em rebanhos, os peixes em cardumes, os pássaros em bandos, os índios em tribos e os homens em sociedades, verdade essa que não podes desfazer. Deus criou as leis para sustentar o que fez em sintonia com o amor. Nós é que vamos desprezar uns aos outros, por simples orgulho, diferença de posições que podem ser mudadas a qualquer hora. A matéria do complexo humano é igual em todos, a diferenciação está na vibração que cada alma possui no seu próprio corpo. O sangue que corre nas veias de um bugre é o mesmo de um nobre, de um índio ou de um sábio. O líquido rubro que irriga o corpo de um par é o mesmo de um santo. Para que orgulho? A prepotência dos homens é motivada pela falta de conhecimentos dos segredos de Deus e das leis que comandam toda a criação. O que ajuntas em demasia em bens terrenos e ouro, não podes levar quando abandonares o corpo de carne. O túmulo é uma alfândega diferente. Somente admite a passagem do espírito com a consciência carregada dos seus próprios feitos. A matéria fica, como herança para os que ficaram, muitas vezes, iludidos da mesma forma. A assimilação completa da lição é demorada. O espiritismo é a religião que tem maiores probabilidades de explicar aos encarnados a realidade de além-túmulo. Aqueles que conhecerem a verdade se libertarão com maior facilidade das engenhosas sombras que escurecem as consciências dos homens. Facilita, o quanto puderes, a convivência com os outros, pois essa é uma ciência de muita profundidade.
Já imaginaste viver em uma casa, cidade ou país, sozinho? Só de pensares, tua disposição íntima muda, no que se refere ao teu relacionamento com os semelhantes. As letras compõem o entendimento. Se quiseres separar umas das outras, cada qual tomando rumos diferentes, não comporás as frases, nem o livro. Cada ser humano é, pois, uma letra do grande alfabeto divino que, juntadas por Deus, compõem o livro da vida, na harmonia que o Senhor deseja. Desligadas, tudo fica sem sentido, sem expressão, sem amor. Dá o valor necessário a tudo o que existe que receberás de volta o mesmo que ofertares, iluminado pelo enriquecimento que teu amor imprimiu. Se começares a viver em harmonia com as coisas, com os teus irmãos e com Deus, alcançarás a verdadeira felicidade, mesmo vivendo e respirando na atmosfera do mundo. Não desprezes a ninguém. Ama a todos na conjuntura que o teu coração determinar. 29. Fala com bom humor. A palavra é uma das mais relevantes conquistas do homem. Quem aprendeu a ciência de falar bem, vive semeando sementes de luz nos corações que estacionam nas trevas. O poder da palavra é ilimitado, alcança qualidades inumeráveis, curando enfermos, levantando tristes caídos, enxugando lágrimas, consolando e alegrando criaturas. A palavra bem-humorada, nascida no reino de Jesus, é um sol que ilumina todos os caminhos humanos. Antes das tuas conversações, lembra-te do bom humor e deixa que o teu verbo desentulhe as mentes de quem te ouve do lixo da tristeza e do magnetismo inferior, oriundo de tantas outras invigilâncias, que a vida correrá livre em todo o teu ser, na mais perfeita harmonia, como se fora a presença de Deus na tua própria presença. A língua que obedece à mente educada nos princípios evangélicos é como um bisturi divino, a operar todas as inconveniências morais da alma, aprumando as ideias para as ideias de Jesus e aperfeiçoando o coração ao mesmo ritmo das qualidades do Mestre. Exercita o bom humor, pois todos os que te cercam gostam disso. O homem alegre no bem, vale muito mais do que uma multidão desgostosa e aborrecida. Ao assentar-te em uma mesa para alimentar-te, não deves esquecer a alegria que nasce e cresce em assuntos elevados. Ela purifica o ambiente e harmoniza o corpo, predispondo todo o organismo para uma perfeita assimilação dos alimentos, permitindo que mesmo carregue um energismo divino na sua estrutura, capaz de restaurar todo o psiquismo, dependendo da disposição de quem se alimenta. Lembra-te disso na hora de comer. Tua refeição poderá ser o teu próprio remédio ou o preventivo para todos os males. No futuro, as boticas de medicamentos irão desaparecer, assim como os laboratórios estruturados da ganância, que colocam sempre à frente os próprios interesses em detrimento da saúde coletiva. A predominância será para o laboratório da natureza. O corpo não foi feito para adoecer, sendo divino, ideado pelas mãos de Deus. Os hospitais poderão ficar com as suas portas abertas, mas como escolas ensinando a medicina preventiva, partindo da mais simples asepsia até chegar às mãos sábias da natureza. No mundo atual, quanto mais se formam economistas, quanto mais a ciência de ganhar e ajuntar floresce, mais existe miséria, fome e peste, sem que a própria justiça possa dar jeito. Os homens de comando dos países não confiam uns nos outros e tudo o que ganham, gastam em guerras fratricidas e em armas assassinas. Os exércitos da terra consomem toda a economia das nações, sem nenhum objetivo de grandeza para as pátrias e para a evolução de seus filhos. Falta o essencial no coração destes homens, o amor. Onde existe o amor, as armas se transformam em arados, em outros aparelhos e ferramentas de vida, e não de morte. Vamos todos nós falar com bom humor, para que possamos ajudar nesta transformação, que o próprio progresso nos profetiza para breve futuro. Basta as nações aceitarem os 2 mandamentos onde Jesus sintetizou todas as leis e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. 30. Observa teu comportamento. A psicologia é um instrumento valioso para o nosso aprimoramento espiritual. Usemo-la todos os dias, observando o nosso comportamento,
alimentando os tesouros conquistados no reino da moral e substituindo os instintos inferiores por boas maneiras que a consciência educada no Evangelho aprova. O tempo que gastaríamos na maledicência, aproveitemo-lo na autoobservação, com o sentido de nos melhorarmos em todas as frequências espirituais. Esse exercício é um trabalho que agrada a Jesus e conquista a amizade dos benfeitores da vida maior. Todos temos uma conduta. Entretanto, isto não basta, sendo necessário que tenhamos uma vida reta. Essa é a parte que nos toca fazer e esse empenho é nosso, por direito e por justiça, por ter nas marcas das nossas mãos o nosso próprio melhoramento. Há inúmeras pessoas, que fazem parte de organizações que desprezam a oração, que não conseguem sensibilizar nem a si mesmas, por lhes faltarem a energia atraída pela súplica. Esquecem-se também de que a oração não é somente o balbuciar das palavras nem o decorar automático de frases ou páginas escritas pelos dirigentes das comunidades. Tudo o que fizeres dentro das leis do amor é uma oração a Deus, pois cada vez estás enriquecendo a tua própria cultura espiritual, como faculta a tua consciência, na tranquilidade do coração. A prece é, pois, um ato de gratidão, quando mostramos o que já aprendemos na escola do Senhor. Em tudo o que estás fazendo com acerto, e estás orando ao Criador e terás retorno de ambientes de maior conforto e paz para a tua jornada interminável. Quem não aprendeu a orar, não sentiu a vida na própria alma. A prece te dará forças novas para corrigir as tuas faltas, sejam elas quais forem. Quem vive no clima da oração, sente mais o céu palpitar por dentro e Deus a dirigir os seus passos. O santo e o místico são dados a profundas meditações e são esses seres incompreendidos que nos dão exemplos de virtudes. Não deixes o tempo passar sem que faças alguma coisa em teu benefício, mudando o teu modo de proceder, mas mudando no que aprendeste com as grandes almas. Para tanto, temos, por misericórdia divina, o pergaminho de Cristo como herança nossa. Vamos acertar a nossa vida na vida dele para que se façam as correções necessárias. Todos sabemos e conhecemos o bem e o mal e quais os caminhos que deveremos trilhar. Todos temos uma voz interior que deve ser ouvida, como que um alto-falante dentro da consciência, ligado por fios invisíveis ao microfone de Deus. Se temos ouvidos para ouvir, é justo que façamos uma cirurgia moral em nós mesmos, em nosso comportamento, para que a luz desabroche em nossos corações hoje e eternamente. 31. Servir sem especular. O servidor que especula, perde a graça de ser útil aos que sofrem. Aquele que dá e tem prazer em ser agencioso, diminuindo a quem recebe, atrofia a própria caridade no coração. A sindicância pode ser um ponto de partida para o comércio. Ante a caridade, porém, ela perde o sentido, por ser difícil uma seleção feita com critério, se não com justiça, nas linhas que o amor determina para a nossa vida. Temos a infeliz pretensão de confeccionar ficha das misérias e não dos valores humanos. E se isso nos agrada, estamos envolvidos nas mesmas calamidades. Quando amamos determinadas criaturas, não especulamos sobre suas reais necessidades. Investigamos, sim, as vidas daqueles que chegam até nós, pelo imã de pretéritos compromissos, a ponto de os deixarmos em pior condição da que estavam, e, por vezes, sem o necessário para viver, e ainda com a moral abalada pelas nossas exigências. Tu, que repassas alguma coisa aos outros e que, pela sindicância, podes deixar de ofertar, pensa bem, e se essa pessoa fosse teu filho, pai, mãe, irmão ou parente? Será que o teu procedimento seria o mesmo diante de todos, sem distinção, no caso de ligações pelo sangue? Exigimos muito quando isso nos convém e excedemos com o mesmo exagero às pessoas do nosso convívio. Lembremo-nos do filho pródigo. Foi dado a ele tudo, quando voltou, sem se especular sobre o que lhe fizera, sem se lembrar das suas extravagâncias. Mas o irmão que ficou, que já recebia o calor da família, mesmo assim demonstrou o seu ciúme, revoltando-se contra os pais, por uma simples dádiva mais que o outro recebera. Suprimamos a averiguação das vidas alheias, sejam quais forem as circunstâncias. Isso a nada nos leva.
Se Deus fosse fazer a nossa ficha para avaliar o que temos a receber de suprimento divino, será que teríamos direito a tudo o que nos está sendo concedido pela bondade superior? Se estivesses fazendo uma investigação da tua própria vida, sem saberes que eras investigado, será que a tua consciência liberaria alguma dádiva a teu favor, pelo teu procedimento, pelo que és e pelo que ainda não podes ser? Quando és assaltado por ladrões, desejas que eles sejam corrigidos nas prisões, nos calabouços. Muitos pedem pena de morte para os assassinos, mas, em se tratando de um filho, um pai, marido ou mulher, imediatamente mudam de ideia, gritam pela justiça que todos têm direito e põem os homens da lei a trabalhar pela liberdade do infrator. Na verdade, todos os que são condenados à morte por leis cuja severidade destoa da amorosa energia das leis divinas, os perseguidos pela polícia, e os esquecidos nos depósitos de presos, são, como nós, seres humanos que têm pais, filhos, irmãos, marido ou mulher, que foram feitos iguais a nós, em que pesem os crimes que tenham cometido, sempre por ignorância. Nisto, não queremos pensar. Somente cuidamos do caso, quando ele arde em nossa pele. Jesus tratou disso com todo cuidado, dizendo que se amamos os que nos amam, nada de especial fazemos. Mas faremos muito de especial se amarmos os que nos odeiam, se orarmos em favor dos que nos perseguem e caluniam. Façamos isso ou, pelo menos, comecemos a fazer. Aí, sim, estaremos operando em nós uma transformação, uma cirurgia moral para, depois, amarmos, sem especular, a quem devemos amar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 32. Lembra-te mais de ti mesmo. Lembra-te mais de ti mesmo, no que tange a tua perfeição espiritual. Dentro dos teus inúmeros afazeres podes observar os próprios feitos e analisar o que não deve ser feito. A caridade contigo mesmo é aquela que não te deixa na inutilidade. Haverás de te lembrar isoladamente de ti apenas nos momentos das corrigendas, que podem ser muitas. Quando os pensamentos divagarem no ambiente inferior, cuida deles, aplicando-te as devidas disciplinas. Quando a palavra se esquecer da educação, usa a energia contigo mesmo, corta todas as arestas dos falsos conceitos, que o teu coração te dará a luz necessária para a tua vida. Acostumamo-nos a não enxergar o mal que fazemos aos outros. Entretanto, a nossa antena registra qualquer agressão que vem da parte de nossos semelhantes. Esquecemos a justiça e tapamos os ouvidos quando os erros saem dos nossos atos. Invertemos todos os dias os polos para o lado que nos favorece. É bom que nos cientifiquemos de que não enganamos a Deus. Em todos os lugares em que estivermos estamos sendo vistos e fotografados pela luz astral, sendo as fichas recolhidas à contabilidade divina, de maneira a nos encontrarmos sempre com as nossas criações a nos disciplinarem e a nos ajudarem a viver melhor. Lembrarmos-nos de nós mesmos não é usurpar o alheio, não é ajuntar os bens terrenos, não é nos defender pelos processos do engano, não é iludir os semelhantes com as nossas velhas manhas. Esses fatos são inventivas falsas que nos trazem aborrecimentos sem conta e problemas inumeráveis. Cuidar de nós mesmos é entender a autoeducação e a fervente disciplina nos nossos impulsos inferiores, de maneira a nos abrandarmos nos pensamentos, palavras e atos, respeitando os direitos alheios e facilitando aos outros entenderem as nossas necessidades. A maior conquista é a dos bens imperecíveis do espírito. E esse processo requer muita meditação, trabalho e inteligência, para que o amor nos favoreça a forma necessária no exercício da educação interna. Se já conheces as leis que regulam a vida, como o que deres, receberás, o que a razão te inspira a dar. Certamente que tudo o que escolheres para o teu próprio bem deves desejar para o teu próximo. Deves lembrar-te mais de ti mesmo, incluindo teus irmãos para gozarem do que gozas, para vestirem o que vestes, para beberem o que bebes e para morarem como moras, para comerem do que comes. E, em tudo o que quiseres e de melhor, não te esqueças daqueles que viajam contigo no grande barco da vida, pois eles são tua própria pessoa em lugares diferentes, porém, com os mesmos destinos. Nas tuas orações,
Lembra-te dos que sofrem, dos que não estão sofrendo e dos que vão sofrer. Lembra-te de todos e de tudo, que essa disposição do teu íntimo formará um campo de força em torno do teu coração, onde poderás alimentar e construir a tua paz. Lembra-te mais de ti mesmo, corrigindo teus maus hábitos, eliminando teus vícios, cortando as más conversações e dando rumo certo aos teus sentimentos. Lembra-te de ti mesmo, com mais ênfase, ajudando aos que te procuram. 33. Não te esqueças dos outros. Ninguém deve ser esquecido da nossa compreensão. O talhe da nossa vida tem muito a ver com a vida dos outros. Se queremos ajudar, não faltará oportunidade de servir em todos os caminhos que temos a percorrer. Se já formaste um lar, eis aí importante campo na tua jornada de aprimoramento. Não foi por acaso que te achas agregado a uma família. Podes fazer tudo para uma boa convivência. Faze a tua parte, ajudando a quem ainda não compreendeu os objetivos de um lar, a despertar entendimentos ante todas as situações que porventura surgirem. Cuida de ti, mas não te esqueças dos que te acompanham. Lembra-te de Deus e de Cristo, em todos os teus infortúnios que, se o fizeres com fé, não te faltará assistência espiritual no exercício do entendimento. A omissão ante os deveres junto aos companheiros de jornada é falta grave perante a nossa própria consciência. Se amas a ti mesmo, não desprezes teus amigos nem te recuses a ajudar, pelos meios possíveis, os teus inimigos. Todos somos irmãos, ligados uns aos outros pela consciência universal. Respiramos a mesma atmosfera doada pelo Criador. Quem ouvir o próprio irmão, sente-se só no desenhar da vida. Ordena as tuas ideias e passa a pensar. Quantas mãos trabalharam para te oferecer melhor campo para a tua evolução? E, certamente, muitos trabalharam doentes, cheios de problemas, todos ou muitos dos quais não conheces, como também estes não te conhecem. São frutos do trabalho e engenhosa missão das almas que vivem na Terra, ligadas por fios invisíveis, mas que resistem ao tempo e ao espaço, ordenadas e sustentadas por Deus. Confere os teus valores, sem esquecer os tesouros dos outros. Tudo o que vive em harmonia se ajunta por lei da afinidade, que é a mesma lei do amor. Os fios de uma roupa, dispersos, não podem formar um agasalho. Os tijolos das paredes, se não obedecerem à disciplina que lhes dá o pedreiro, não ofertam a pensão da casa. As células do corpo, organizadas, é que nos favorecem a oportunidade sagrada da reencarnação. Daí podes tirar inúmeros exemplos do valor dos conjuntos desta lei maravilhosa das atrações dos iguais. Nós, sendo espíritos, é que vamos desobedecer essa lei universal do Criador? Espírito nenhum evolui sozinho. Havemos de nos agrupar, traçando experiências como permutas de valores eternos, surgindo, assim, a fraternidade onde nasce a felicidade espiritual e o céu dentro das almas. Como esquecer os semelhantes que nos ajudam a viver? Como esquecer as plantas que restauram a nossa saúde física e espiritual? E os animais? Todos os reinos abaixo dos homens e acima deles se interligam por leis apropriadas, que quase sempre escapam aos olhos dos que vivem na carne. Se já descobriste que não podes viver só, faze alguma coisa em favor dos que te seguem, que eles vão te ajudar. Ou já te ajudam, sem perceberes, a conhecer a origem da assistência que recebes. Não te descuides destas verdades, que elas te ajudarão na conquista de ti mesmo. E, se persistires com interesse de melhorar, com algum tempo serás médico de ti mesmo, operando e desobstruindo os canais da tua mente, para que os pensamentos de Deus se confundam com os teus, na grande tarefa de servir, por amor àqueles que vivem contigo, pisando a terra. 34. Não te desfaças do teu companheiro. Quem mora, anda ou trabalha contigo é a peça importante em tua vida. Não deves esquecer a tua cooperação na manutenção do mútuo entendimento espiritual. Se desejas quebrar o vínculo com as pessoas, simplesmente por meras distrações do respeito delas para contigo, estás deixando de aplicar a lei do perdão, de que tanto Jesus nos falava, em relação àqueles que nos ofendem. Quantos irmãos se aproximam de nós bem-intencionados e, por vezes, acabam nos criando problemas.
Mas, no impulso do revide, aniquilamos ou tentamos aniquilar a nossa amizade para com eles. A ponderação passa desapercebida e vamos, cada vez mais, ficando distantes dos companheiros. Quantas vezes durante o ano, durante uma semana, ou um mês, não recebes ofensas do cônjuge, filhos e outros parentes e, ao passar algum tempo, já te esqueceste de tudo, pela intervenção dos laços sanguíneos? Por que não fazes o mesmo com os outros que te cercam e te ajudam a viver nas lutas de cada dia? A justiça nos manda perdoar sem distinção de classes. Ela é o amor na feição do equilíbrio emocional, que funciona como terapia nos distúrbios das irritações morais. Jamais desfaças as amizades por simples contrariedades. Mesmo distantes um do outro, ora por todos que te ofendem e caluniam. Isso é regra cristã que não caiu em desuso, permanecendo límpida e vibrante, desafiando tempo e espaço, para ajudar os que dormem na ignorância das leis. Nunca deves invalidar os direitos dos outros. As tentativas do aprendizado são numerosas, a fixação do ensino é demorada. É como que um despertar da luz no coração e na consciência não se faz de um dia para outro. Se ignoras essa demora, e o teu passado? Quantos não te toleraram para que pudesses conquistar o que já granjeaste nas tuas andanças pelo mundo? Existe escala até para o amor. Vê e compara o homem das cavernas e a vida de um santo. As manifestações de amor de um e de outros são diferentes, como diferentes são os estados evolutivos de cada posição espiritual. O homem alimenta o amor próprio, achando que isso é um dever, nutre o amor de família, como sendo compromisso e, com isso, deixa surgir o egoísmo e o orgulho, que têm as falsas aparências de manutenção da tranquilidade e da honra. Já a vida de um místico é completamente diferente. O seu amor é universal, semelhantes aos braços da luz solar, acolhendo a todos com o mesmo calor, imita a água, saciando a sede de quem a toma, sem distinção, copia a terra que aceita quem nela pisa, do animal ao anjo. Estamos caminhando para esse comportamento do amor sem fronteiras, que se torna a luz no coração de quem ama no verdadeiro sentido da palavra amor. Não tentes quebrar teu relacionamento com as pessoas em virtude de simples distrações delas para contigo. Quantas vezes não fizeste o mesmo com os outros? Cada perdão que a tua conduta fizer figurar em tua vida é um raio de luz que acendes em favor da harmonia universal e essa claridade te servirá nos caminhos que haverás de percorrer. Aproveita as oportunidades de desfazer incompreensões, criando entendimento por onde passares, que a tua consciência marcará a tua vitória no reino que escolheste para viver. Quem destrói amizades, está desligando fios divinos que conduzem vida para o seu próprio coração. 35. Vigia o que falas. A tua boca é um canal que obedece cegamente à tua mente. Se as tuas ideias forem negativas, rolarão como pensamentos malfeitores na tua fala e esta corromperá aqueles que te ouvem. És responsável pelo que dizes aos ouvidos dos teus companheiros. Velho que conversas com teus irmãos, presta bem atenção à formação das tuas ideias e disciplina tuas emoções para que não venhas a cair nas tentações do mal, que sempre espreita a coletividade. Vigia constantemente teus pensamentos e não te esqueças de fazer o mesmo com o que falas. Deixa vicejar o amor em teu coração e alimenta esse princípio divino em tua vida, para que a tua paz seja duradoura. Se ainda não tens a consciência exata dos valores dos teus pensamentos e das reações deles sobre os outros, passa a observar, de agora em diante, pois a melhor escola é a observação pessoal, sem a crítica que pode levar ao desespero. A tua palavra é uma semente vicejante. Onde cai, pode germinar com traços do teu compromisso e, mais tarde, poderá alterar a tua conduta e te forçares a responder por ela, colhendo os frutos do que plantaste. Porém, se ela é educada e instruída, se está moldada aos ensinamentos de Jesus, essa semente mais viva e te ajudará a construir a tua própria felicidade. Deves zelar pelas tuas palavras, mas cuidar também do que ouves dos outros. A influência danosa pode perturbar a nossa conduta. Se já abriste as portas do teu entendimento em busca do aprendizado, não percas a oportunidade de seres útil a ti mesmo,
criando condições e enaltecendo o bem no silêncio dos teus próprios sentimentos. Educar-se a analisar a própria vida, selecionar pensamentos, palavras e ações ante os que nos cercam. Esteja sempre atento aos acontecimentos e saberás comportar-te diante de tudo, sem nada menosprezares. Se o teu irmão aparecer frente a ti, envergando a cruz de duras provações, não te deixes influenciar pela viciação dos erros que carrega. Ajuda-o a melhorar a sua conduta, a desfazer-se das ideias desfavoráveis ao bem comum. Precaver-se, nestes momentos, e em manter o que já conquistaste na área do equilíbrio e da paz de consciência. Faze a tua parte, que Deus nunca se esquecerá de ti. Desliga-te do mal e deixa a luz do bem clarear o teu caminho que, por onde passares, estará sempre ajudando aqueles que transitarem por ali. Confia em Deus e em ti mesmo, desde que estejas seguro dos teus próprios atos. Acautela-te dos impulsos inferiores que, por vezes, assaltam a tua mente, querendo transformar a tua conduta. Revigora a fé pela oração e cria o hábito de servir aos outros sem exigências, para que a caridade, em teus passos, passe a ser a tua própria vigilância. As nossas palavras podem ser jatos de luz ou impulsos de trevas, sementes do bem ou convites para o desequilíbrio. Depende da educação e da disciplina que já granjeamos na escola da vida. Estamos sendo chamados todos os dias para o autoaperfeiçoamento, convite este que poderá passar e demorar a voltar, e não podemos afirmar que, no seu regresso, venha com as mesmas branduras do primeiro chamado, sendo comum o retorno acontecer sob a forma da dor. É a guerra interna, recebendo as bombas dos infortúnios e o fogo das provações, para nos ensinar o que devemos ouvir e o que nos compete dizer. 36. Não adules tanto. A lisonja é campo aberto para o orgulho e a vaidade. Temos outros recursos para incentivar os companheiros de trabalho, livrando-os dos perigos ocasionados pela bajulação. Até o tom da voz deve ser educado, sem carregar profunda admiração no que tange ao cumprimento do dever. Quem cumpre o dever não faz mais do que sua obrigação diante da lei. O adulador é ignorante no que se refere às coisas espirituais. Se queres ajudar a quem trabalha no bem, faze o mesmo. Se tens intenção de incentivar a quem anda direito, sê reto. Se procuras estimular a verdade, não mintas. A subserviência desconhece a educação e nunca ouviu falar na disciplina. É a vaidade dominando os sentimentos, em porfia com o interesse próprio. Todo bajulador deseja alguma coisa do bajulado e ambos, quando se sintonizam em seus ideais, integram-se perfeitamente com as sombras das ilusões. Não deves participar deste quadro, nem criticá-los, porque o adulador se revolta e o adulado odeia. Todas as ideias contra a sua coroação com as flores de hipocrisia, mesmo que esteja vestindo as falsas roupas ponteadas de espinhos, vão contra as dos que os advertem. E ainda tem o gabo em boca própria, como símbolo da coruja, que fica somente no símbolo. Não precisas badalar muito a tua própria vida. Qual é o interesse? Nós somos somente o que somos. Tudo o que buscamos a mais, fora de nós, sujeita-nos a duras corrigendas e interpretações reais, que achamos falsas e injustas. Não queiras ser mais do que verdadeiramente és. Vê o que Cristo ensinou a seus discípulos, quando foram tomados pela lisonja. Disse o Mestre: aquele que quiser ser o maior, que se faça o menor de todos. E é sempre assim nas linhas da evolução espiritual. O verdadeiramente grande nunca se apresenta como tal, esconde sua grandeza na capa da humildade e a própria vida se encarrega de premiá-lo com maior fulgor e proeminente sabedoria. Tudo vem de Deus, somos iguais. Para que mostrar a grandeza, se a irmandade nos nivela a todos. Não adules tanto aquele que sabe um pouco mais que você. Depois passarás pela mesma escola. Trabalha e esforça-te, pois somos herdeiros da sabedoria universal e do amor de Deus. As forças que desperdiças nos elogios aos outros, usa-as na tua autoeducação. Vigia teus próprios impulsos e, se eles não expressam a verdadeira conduta, aquela é ensinada pelos ideais de Jesus Cristo, muda-os, corrige-os, dando direções sublimadas aos teus sentimentos, porque fomos feitos para a luz e não para as trevas.
devemos fazer a nossa parte no que se refere à nossa iluminação espiritual e interior. Temos capacidade de nos modificarmos perante as leis que nos assistem. Elas nos ajudarão em todos os nossos esforços. Tens 2 pés para caminhar e o mundo está cheio de escolas de todas as ordens. Não podes dizer que não aprendeste por não encontrares quem te ensinasse. O Evangelho está sendo pregado a todos os povos, por inúmeros meios, fazendo convites para que a ignorância desapareça. Não adules tanto. Olha mais para dentro de ti mesmo, que os seus te confortarão. 37. O que fazes? A vida passa e passam as oportunidades de trabalho, fora e dentro de nós. Se nos faltar a observação do que fazemos e deixamos de fazer, praticamos irregularidades constantemente, sem percepção das falhas. Isso é falta grave porque, se não vigiamos a nós mesmos, que contas poderemos dar ao Senhor das nossas obrigações? Regularizemos os nossos passos, que eles sejam conscientes, porque é na consciência que disciplinamos os nossos atos e consertamos a nossa conduta. Se os outros nos perguntam o que fazemos, como responder, se não participamos conscientemente dos nossos atos? Sempre, nessa resposta, entramos com um pouco de mentira. Quando nos referimos aos outros, temos o prazer de dizer a verdade. Isso, quando não exaltamos os erros dos companheiros. Isso não é autodefesa, é querer iludir-nos a nós mesmos, sem medir as consequências advindas desse jogo de irresponsabilidades. É dever da criatura participar positivamente de todas as manifestações dos seus desejos, de tudo que faz, pois se responde pelo que faz, é de lei que deve saber o que fazer. Nós, por natureza, somos frios no tocante à nossa própria conduta. Não há interesse em reparar com urgência as nossas faltas. No entanto, a língua coça ante os desequilíbrios alheios. Propagamos os erros de nossos companheiros com ênfase que chega a impressionar até a nós mesmos. Onde arranjamos tanta energia, tanta disposição para tal evento negativo? Mas, diante dos nossos feitos, não necessitamos ter cursos em nenhuma escola para arranjarmos os mais requintados argumentos que falseiam a verdade e nos colocam como vítimas, culpando os outros. A tomada de luz, da nossa parte, está sempre ligada, mas a dos nossos irmãos, cortamo-la até os fios. É por isso que a doutrina espírita, interpretando Jesus, trouxe a missão de revelar aos homens, que tudo o que fizermos aos outros, estaremos fazendo a nós mesmos. O que damos, recebemos. O que negamos, ser-nos-á negado. Haveremos de bater nesta tecla até que saia a nota, ou, melhor ainda, a música. A criatura que começa a analisar a si mesma, fazendo-se juiz dos próprios feitos, começa a despertar para a luz de Deus. O homem, sabendo que, dentro de si, existe um celeiro de talentos a serem usados, mudará o roteiro que antes percorri inconscientemente. Não tenhas medo de pesquisar a tua própria vida. É nesta análise profunda que terás a intuição das mudanças necessárias para que se estabeleça a paz no teu coração. Nunca deves temer, quando te perguntarem o que fazes no caminho. A tua boca será instrumento da tua consciência e a tua consciência liberará o que o Espírito verdadeiramente é, com o prazer de dizer a verdade. Nos primeiros dias da tua reforma de ideias, se não de palavras, por vezes os atentados inúmeros aparecerão pela rejeição dos órgãos, quanto mais da mente viciada a hábitos que não condizem com a moral evangélica. Mas, se te dispuseres a lutar, a subir o próprio Calvário para a glória da vida rumo à libertação, não deves esmorecer, e seguirás até o fim, que o sol sairá em teu coração com todo o esplendor, depois que fizeres a tua parte, dentro da grande parte feita por Deus. 38. Segue somente o Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso caminho. Ele nos acordou para a razão. Até hoje segue nossos passos, esperando que despertemos para o amor, aquele amor que serve sem trocas transitórias, sem averiguações indesejadas, desprendendo-se dos interesses próprios. Corres sempre o risco de errar ao seguires homens na terra, mesmo que sejam os mais entendidos. Ainda resta muita coisa por fazer em todas as condutas,
Daí o perigo de caíres com eles em erros graves. Segue somente o Cristo, por ser somente Ele o caminho, a verdade e a vida. É justo que devas apreciar os dotes alheios, examinar os grandes personagens da história, mas procedendo como fez e falou Paulo de Tarso, retirar o que for conveniente e prosseguir o teu próprio caminho. A criatura encarnada, por mais virtuosa que seja, ainda está presa, de certo modo, às trevas do passado. Sua situação atual se encontra ligada às situações por enquanto instáveis, sujeita a novos deslizes. E quem a segue de olhos fechados, sem o discernimento da razão, está sujeito a cair com ela na fossa do desespero. Em quase todos os nossos escritos procuramos advertir a todos os leitores para se examinarem a si mesmos e procurarem confiar mais nas suas próprias forças, despertando, no íntimo, a luz que os conduzirá para a frente e para o alto. Na Terra não há nada definitivo, estando tudo sujeito a constantes mutações. A verdade é relativa em todos os ângulos e as pessoas devem mudar com a força do progresso espiritual. A evolução do Cristo está fora do ambiente terreno. Ele é conhecedor de todas as nossas necessidades, o engenheiro sideral mais iluminado, pastor de todo o rebanho do planeta. Quem segue homens deixa-se influenciar por eles e quem caminha com Jesus é cuidadoso no equilíbrio, de sorte a plasmar somente o que suporta, na sua estrutura de vida. É certo que participes da religião ou filosofia que preferires. No entanto, deves habituar-te a carregar a tua própria cruz, conhecer os teus problemas e construir o teu reino, onde serás o Deus. Não deixes que palavras bonitas e bem postas de pregadores e tribunos de todas as espécies te prendam, associando as ideias deles às tuas, como sendo pensamentos condicionados, quando a sua fala esteja em conflito com as leis divinas. Prepara-te para analisares o que ouves, seja de quem for, porque és diferente daquele que fala e as tuas necessidades nem sempre são iguais às dele. Deves procurar o teu próprio caminho e seres o instrutor de ti mesmo, sem, contudo, desconsiderar o que foi bom para muitos. A experiência alheia muito nos ajuda, porém, como estudo para que tomemos as nossas decisões. Naturalmente devemos ouvir os companheiros que têm o dom da palavra. Entretanto, não devemos nos deixar guiar por eles. Existem muitos tipos de alimentos que servem para manter a nossa vida física. Todavia, o próprio organismo rejeita certas espécies. Assim é no campo do espírito. Tudo que existe, certamente o é por lei. Entre mentes, nem tudo convém ser assimilado. E, para isso, busquemos a Jesus pela oração, que Ele nos ensinará a escolher o que de melhor possamos receber. O Mestre é, por excelência, o pastor inconfundível, que deve ser despertado em nós por amor a nós mesmos e por obediência ao nosso Pai Celestial. Ponto 39. Não te alteres com os outros. No momento das conversações, procura não te alterar com ninguém, mesmo que sejas ofendido. Lembra-te de que o revide não resolve o teu problema de paz e que somente o amor garante a tranquilidade. Ajuda a quem quer que seja. O exercício da caridade beneficia mais o próprio caridoso e a recompensa maior é de quem oferta. Nós não fazemos nenhum benefício por sermos bons, justos e honestos. Cumprimos somente um dever, em respeito às leis do amor e da justiça. Quem não se altera com os outros começa, por essa via, a alcançar os princípios da compreensão. Quem perdoa as ofensas sente, no íntimo, uma tranquilidade indizível. Quem ama sem distinção, conhece a liberdade, aquela que prenuncia a verdadeira serenidade de consciência. Levantar uma tempestade contra o nosso irmão é invalidar os próprios recursos de servir melhor e querer anular o mandamento cedido por Jesus à humanidade, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Toda a intenção de modificar a vida dos outros é a violência que lançamos ao reino alheio. Se queres realmente cooperar com os teus semelhantes, faze-o pela força poderosa do exemplo, usando a palavra com parcimônia, quando solicitado. Quase sempre as palavras se transformam em imposição, a não ser que se filtrem por iluminada educação, na força da disciplina. O homem, altamente inteligente, que conhece o amor, fala pouco,
porque exemplifica muito. Certifica-te da inferioridade das palavras ao reconhecer a grandeza das vibrações. Tem plena certeza de que Deus age constantemente pelos processos da vida reta. Dificilmente sabemos dar conselhos, por estarmos acostumados a saber particularmente das coisas que só nós interessam e nunca somos iguais aos outros. É o que não acontece pela vivência, onde o observador retira o que lhe agrada e o que comporta a sua consciência. Entre duas pessoas agitadas, o que podemos esperar? Quanto mais falam, mais se desentendem, crescem o orgulho e a falsa honra, e o raciocínio perde o poder, neste caso. Sejamos inteligentes para cortar os primeiros ensaios do desentendimento, sem que o ofensor pense tratar-se de crítica ou de zombaria. Quem está com o bem no coração, encontra saída para todas as horas de graves problemas. A intuição não falha, por estar com a serenidade no íntimo e o discernimento na mente. Não procures contrafazer as coisas feitas por outrem, desmanchar o que está feito à vista de quem o fez, provocando irritação em quem ainda não alcançou a compreensão. Faze o certo, se o podes fazer, que muita gente está vendo os teus atos e a verdade é sempre copiada no próprio automatismo da vida. A Terra está passando por um estágio de provações com a humanidade que nela mora, e, mesmo as almas que estão acordadas para a luz encontram muitas dificuldades para ceder totalmente ao bem, em virtude dos entraves do próprio ambiente e das companhias que sempre se sucedem em sua vida. Mesmo assim, não deves esmorecer no teu aprimoramento espiritual. Estás em uma escola onde o bem é a meta para a felicidade de todas as criaturas. O teu comportamento bom com os outros é a marca de renovação que cresce ante os séculos, em busca da paz de consciência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 40. Compreende melhor. A compreensão é um dom espiritual que todos temos e que varia muito em função do modo como assimilamos as coisas. Varia em razão da evolução espiritual de cada criatura. Há dois modos de compreender. O primeiro é compreender e não praticar. O segundo é capacitar-se e viver o que já aprendeu pelas faculdades do discernimento. Em todos os acontecimentos que a vida nos apresenta, podemos avaliar cada vez melhor as nossas condições espirituais ante a sociedade, sendo de senso comum que não devemos criticar os outros com esperanças de tomarmos os lugares que eles já alcançaram por méritos. Compete a cada um conquistar o seu próprio ambiente e a sua própria posição entre os que viajam ao seu lado, sem o timbre da vaidade nem o barulho do orgulho. Deves atingir a tua posição com humildade e acatamento, com respeito e honestidade, porque não é desmerecendo os teus semelhantes que alcançarás a verdadeira honra. A escola de Cristo é bem diferente das escolas do mundo. O mundo ensina o egoísmo, Jesus, o desprendimento com discernimento. O mundo ensina o orgulho de raça, Jesus, o amor a todas as criaturas. O mundo limita-se a ensinar o amor à família, Jesus ensina o amor universal. O mundo instrui para que aprendamos a sabedoria exterior, Jesus nos adverte sobre os conhecimentos internos. O mundo nos ensina o revide das ofensas para salvaguardar a honra, Jesus nos mostra, com exemplos de sua vida, o perdão aos que nos ofendem e caluniam. O mundo nos cobre de glórias quando o matamos, Jesus nos conduz para a paz de consciência quando preservamos as vidas. O mundo nos ensina a conquistar os bens materiais, Jesus nos mostra os valores dos tesouros imperecíveis do Espírito. Eis os primeiros toques da grandeza do Mestre, que podes avaliar e seguir, e os caminhos que podes escolher, o de Jesus ou do mundo. Aquele que compreende melhor o futuro da alma vive no mundo, mas não se esquece de viver com Jesus no coração, porque ele ajuda a seguir o melhor. Cristo não veio ao mundo fora de época, como dizem muitos dos que ignoram os verdadeiros objetivos dos ensinos do Senhor. Ele desceu à terra na nave do amor, no momento certo e na hora pré-estabelecida por Deus, em socorro à humanidade sofredora, para consolar, curar e salvar as criaturas, dando condições a cada um de se salvar a si mesmo, cumprindo as escrituras inspiradas por ele mesmo, no comando do progresso do planeta. Deves assimilar, o quanto puderes, o que se refere ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é o código divino da esperança em ascensão, pois somente ele extingue das nações o ódio, a usura, o egoísmo, e estabelece a confiança recíproca entre todos os povos da terra. O Evangelho nos ajuda a compreender melhor os nossos irmãos, para que possamos viver na eterna paz de consciência, sem prejudicar os que procuram esses mesmos caminhos com destino ao paraíso interno, onde reina a felicidade. 41. Cortando arestas. Aquele que lisonjeia a si mesmo está em situação pior que o bajulador. Além de se iludir, é iludido pela sua própria incapacidade de se analisar, favorecendo o ambiente interno para a proliferação do egoísmo e, por vezes, segue vivendo este mundo fantasioso por muitos e muitos anos. É nesta hora que reconhecemos o valor do Cristo, que chega, em silêncio, aos nossos ouvidos e ao santuário do coração, a nos dizer com firmeza e bondade: corta, meu filho, as tuas próprias arestas. Opera essas saliências formadas pela vaidade orgulhosa, filha do egocentrismo. O trabalho, entretanto, é demorado e os caminhos, cheios de espinhos. O ar é pesado para a respiração da alma e os inimigos da perfeição alvoroçam-se, em todos os sentidos, para pura pique a engenhosa ideia da renovação. Se queres avançar, se não é do teu costume ficar para trás, modifica o teu modo de ser no que tange as tuas imperfeições. Quando encontrares o teu amigo e puxares com ele conversações que te dão prazer, lembra-te do aprimoramento das ideias. Esquece os feitos dos outros, quando a conduta dos teus semelhantes não se alinhavarem com as elevadas maneiras de viver. Falar da vida alheia é predispor todos os órgãos à enfermidade e desarmonizar todos os corpos do espírito. Existem tantos assuntos elevados para se conversar, porque o mal. A maledicência é a porta aberta para a inimizade e fermento para a discórdia. Medita todos os dias sobre a natureza, pensa sempre em Deus e não te esqueças de Jesus Cristo, para que o teu esforço não fique em vão e a tua inspiração preencha o teu coração com as vibrações dos altiplanos da espiritualidade maior. Converte a tua mente em um campo de trabalho constante. Sê um operador inteligente, cortando todas as arestas que, porventura, te façam sofrer. Planta as sementes da verdade e do amor, que a caridade se tornará mais visível em todos os teus caminhos. Observa se conversas muito diante do teu companheiro. Se não deixas que ele fale para que ouças, ficarás sem amigo para te ouvir. Quando ele estiver de posse da palavra, não te impacientes com as opiniões que emitir, pois tu também tens as tuas. Quando for a tua hora de dizer, escolha o que vais falar, cumpre o teu dever de bom semeador, que Deus certamente cuidará de todos. Se perceberes defeito grave no teu irmão, verifica a tua conduta e vê se não fazes o mesmo. O teu confrade pode ser o teu espelho e já terá te prestado uma grande ajuda se te ajudar a melhorar. O mundo interno é a maior extensão para quem deseja trabalhar e és o dono do teu. Deves aprender a fazer a cirurgia moral em ti mesmo. Se quiseres, o próprio tempo te ensinará esta maravilhosa arte do aprimoramento próprio. Não fujas do dever para contigo mesmo, procura ajudar-te a melhorar, a cada dia que passa. Quando estiveres em teu lar, alimentando-te ou mesmo descansando, não incentives conversações negativas, nem acolhas momentos de lembranças desastrosas. Se alegre na faixa da alegria pura. O humor elevado é a graça agradável na graça de Deus. Conta histórias aos que convivem contigo, histórias que elevem e distraiam, ampliando, assim os teus próprios conhecimentos, que logo respirarás um ar mais leve e, como por encanto, surgirá um bem-estar mais favorável à tua paz. Se começares, há de compreender que arestas deves cortar, para que o teu coração pulse em teu peito com mais harmonia de vida. 42. Limpando ideias. Nossos pensamentos são constantes, aparecem como que por encanto no centro da nossa vida. O insucesso de todas as pesquisas nos revela que ele ainda é um segredo no segredo de Deus. A formação das ideias vem com a mesma sutileza. Sua direção cabe a nós, que podemos examinar e orientar sua missão, ensejando também sua rejeição mesmo depois de estarem formadas, para que elas não tomem espaço nos corredores das palavras,
quando não forem boas. Os cientistas que estudam o aperfeiçoamento dos computadores podem ter uma pálida ideia sobre o cérebro humano, mas nunca uma noção definitiva, pois todas as máquinas do mundo são suas filhas. A engenhosa capacidade da mente é muito maior que o cérebro, já que ele é filho dela. Os homens têm uma simples noção do corpo em que habitam temporariamente e estão muito longe de conhecer o corpo espiritual, veículo que usa o espírito. As diretrizes tomadas pela alma indicam seu comportamento e a faixa espiritual em que estagia. Podes conhecer um companheiro pelas suas ideias, pelas suas palavras, enfim, pela sua vida. O homem espiritualizado, que conhece a si mesmo, trabalha dentro dos seus sentimentos e não se deixa escravizar por ideias inferiores, que nascem dos seus instintos negativos, nem pelos pensamentos que se mesclam aos seus, que intercruzam os espaços. Pelo que sabe e pelo que está aprendendo, limpa a sua mente das ideias malfeitoras, assim como apela para os agentes do bem comum, para que o ajudem no corte das arestas espirituais crescidas em épocas de invigilâncias. O joio, por vezes, fica muito tempo com o trigo, no campo da mente. Os dois crescem juntos. No entanto, na hora da colheita, serão separados e o bom volta ao replantio, enquanto o ruim será lançado ao fogo e reduzido a cinzas, para que a natureza use em novas transformações. Nada se perde no grande laboratório da vida. Quantas pessoas mudarão de conceitos ao lerem determinados livros de elevado teor evangélico e filosófico? Como começar a cirurgia moral em nós mesmos? Estamos aqui para responder essas possíveis perguntas, sem nos arvorarmos em mestres no assunto. Estamos, por misericórdia, na escola do bem, mas o que ouvimos dos nossos benfeitores espirituais, passamos para os homens, com um único objetivo, de que todos nós ponhamos em prática as regras espirituais trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Não podes usar violência nas modificações que deves fazer no teu mundo interno. Entretanto, não deves ficar imobilizado, com medo das reformas mentais. Tudo no mundo muda e as mudanças são sempre progressivas. Se a tua conduta não estiver coadjuvada pelo amor, trabalha nela, faz as correções necessárias, como os cientistas fazem correções nas naves que lançam ao espaço. Tudo, no mundo e na vida, precisa de correções para o reajuste dos padrões que assinalam o bem em todas as suas ramificações. Em torno de nós existe uma atmosfera própria, que deve ser limpa dos miasmas inferiores. Ela é como que uma praia, onde o mar interno e o externo lançam os detritos que podem nos prejudicar. Limpemos a fonte geradora, que as praias brilharão. Se te esforçares para adquirir a perfeição, estarás a caminho da harmonia. Que Deus te abençoe. 43. Contaminação. Somos contagiados constantemente por maus pensamentos e ideias inferiores. Uns nascem no sistema pensante da nossa própria indústria mental, outras são lixos vibratórios que intercruzam os espaços e afetam as faixas que correspondem à sua identificação moral. A nossa proteção já nos foi entregue, e a evolução do instinto que o se transmutou em razão. Ela é capaz de selecionar o alimento espiritual de que carecemos. A própria terra em que estamos trabalhando, é, por misericórdia de Deus, um mundo de provações. O que pesa mais no seu campo gravitacional e espiritual são as ideias inferiores, nascidas nas mentes dos encarnados e desencarnados. Fazemos mais o mal do que o próprio bem que desejamos fazer, isso pelo ambiente criado por nós mesmos há milênios enraizados em todas as atividades. A viciação dos valores está por toda parte onde haja a civilização. O homem, até hoje, esqueceu-se da sublimidade do espírito, dos celeiros espirituais que existem dentro de cada criatura, e procura, por um sistema que inventou e no qual colocou o nome de arte, ciência, e similares, buscar o conforto e, por vezes, a felicidade, fora de seu mundo íntimo. Isso pode e deve ter algum valor. No entanto, é uma simulação dos verdadeiros ideais da alma. Toda busca externa é teoria, é ilusão que pode estar a caminho da verdade. Entretanto, para quem já despertou para o espírito, quem já começou a viver em espírito e em verdade, há outros caminhos mais nobres,
que são os da senda interna e os do céu de cada um, que estão mais próximos do coração. É muito justo que o companheiro terreno, vestido de carne, procure os melhores alimentos para sua nutrição física. Entre mentes, é de maior valor que tal companheiro não se esqueça da alimentação espiritual, selecionando pensamentos e endireitando ideias, falando com nobreza e exemplificando o amor em todos os passos, porque o físico passa, mas o espiritual permanece eternamente. O que fica na terra são as coisas da terra, os valores do espírito acompanham aonde quer que seja. Não nos deixemos corromper no meio da corrupção. Conhecemos as nossas ideias e sabemos das nossas forças. Quem deixa os inimigos invadir a área de sua responsabilidade responderá pela invigilância. Todos compreendem como lutar e conhecem os meios de se defenderem dos males que possam lhes causar perturbações nos próprios caminhos. A perversão anula o segmento da harmonia. O estudante incauto padece nos roteiros delineados pelo destino, até que aprenda a cuidar de si próprio. Deus criou leis e, sem elas, estaríamos muito piores, pois elas nos garantem a plena justiça, e nos computam lições de amor. Tudo o que precisamos para viver na terra, ela nos dá em abundância. Falta a quem busque nos celeiros exuberantes da natureza o que julgamos necessário. A poluição do álcool e do fumo mata mais do que a guerra. E a avijação mental das coisas inferiores mata mais que o fumo e o álcool. Precisamos de uma permanente cirurgia moral, para que o equilíbrio nos conforte e o amor nos livre de todos os males. 44. Autovalorização. O zelo de si mesmo, sem as devidas precauções, pode levar a pessoa ao amor próprio, passando ao fanatismo inspirado pelo egoísmo e pelo orgulho. O autólatra vai aos poucos desconhecendo os valores alheios. Jesus disse não o próprio Deus, passando a não acreditar nos espíritos que o assistem de momento a momento. Convence-nos a razão, iluminada pelos sentimentos do amor, que a autoadmiração é um mal de cura difícil, pois se alicerça nos princípios do conforto próprio, levando a pessoa a acreditar nas suas próprias forças e se tornar desapercebida da ajuda dos companheiros, tão visível como a luz do sol, a chuva e os ventos. A autolatria é o mal do século. Tudo o que fazemos, defendemos sem o timbre do raciocínio e sem a presença do bom senso. Se alguém nos chama e nos mostra o erro que cometemos, sentimos-nos feridos nos melindres, mesmo que a evidência prove que estamos realmente errados. A hora da humildade não aparece, por ser interrompida pelo orgulho e pela vaidade. Somente nós fazemos as coisas certas. Desprezamos a cooperação alheia, se estamos no conforto, na boa posição ou em simulada tranquilidade. Buscamos a ajuda do próximo, quando estamos em aflições. É por esta verdade que a dor não pode, por enquanto, deixar-nos sós no campo de lutas indispensáveis. A autovalorização perturba a nossa consciência. Quem realmente carrega no coração os valores eternos do espírito não precisa anunciar. Tais atributos se irradiam, contaminando todas as coisas e fazendo-se visíveis, pelos sentimentos, a todas as criaturas. Quem se arvora em mostrar o que não é, carece da qualidade que apregou a ter. As falsas profecias são aquelas que valorizam o próprio anunciador. Esquece-te de ti mesmo, no que tange aos teus feitos, procura fazer todo o bem em silêncio, porque tudo o que fizeres de bom, se reverterá em benefício para ti mesmo. Deixa aos outros o falar do bem que fazes, mas cuida de não te envaideceres a propósito do que ouves daqueles que te amam. Deves observar a fala dos teus inimigos, pois ela te apontará os teus verdadeiros defeitos e, como médico de ti mesmo, faze a cirurgia moral, cicatrizando-a com as bênçãos da fé e da vontade firme de não mais errar. Presta atenção em certos companheiros que se dedicam à autossantificação e vê como eles permanecem mortos no conhecimento da verdade, pois seus próprios amigos os criticam na ausência, desmerecendo seus valores. Toma cuidado com a tua boca para não fazeres o mesmo. O bem que fazes é a tua obrigação. Por que anunciar, colocando-te em lugares que ainda não mereces? Todo trabalhador é digno de seu salário e a justiça é que cuida de pagar a quem realmente tem méritos. Não se faz necessário cobrar da justiça,
pois ela conhece e sabe quem fez jus ao soldo divino que acomoda a consciência. Toda alma que anda falando eu fiz isso, fiz aquilo e aquilo outro mostra a própria inferioridade no que fala, porque o verdadeiro sábio e santo não se sente bem quando ressaltam seus valores. Os sábios nunca falam de si mesmos, tudo fazendo pela paz da coletividade e por amor aos semelhantes. E quem trabalha por amor não deseja falar, anuncia pelo exemplo. Vamos nos esforçar para fazer o mesmo que fizeram os grandes espíritos. 45. Respeita quem te ouve. Se falas, vê quem está ouvindo e respeita a audição daquele que te tolera. A educação manda dividir o tempo de falar e de ouvir. Não sejas imprudente com o teu próximo. Não estás precisando dele para te ouvir? Por que abusar? Nós todos precisamos uns dos outros na sequência da própria vida. O professor que não valoriza o aluno, fica no esquecimento e retarda aos seus conhecimentos. O patrão que se esquece dos seus empregados perde seus tesouros. Uma nação que não cuida dos seus filhos, passa a pedir auxílio às outras que cumprem o dever para com aqueles que trabalham. O nosso próximo é a nossa primeira meta de vida. Se desrespeitas as leis que regulam o próprio corpo físico em que habitas, este vai se reduzindo na capacidade de viver e sofre as consequências. Voltamos a dizer da necessidade da harmonia em tudo e em todo lugar em que estivermos. A mecânica do universo está em plena harmonia com o Criador. Se tu somente falas e exiges, desagradas a teu companheiro e ele, insatisfeito, foge da tua presença, propagando esse teu desequilíbrio. Será que não dá para veres e sentires teu procedimento de imposição? Pensa bem no que fazes durante o dia, analisa passo a passo os teus feitos e corrige os maus hábitos, herança antiga de más companhias e de ausência de educação dos teus impulsos, que desconhecem a disciplina. Quando teus amigos forem desaparecendo, desconfia do fenômeno e passa a estudar a ti mesmo, nas variadas modalidades em que vives. Conserta o que estiver errado, apara as arestas e opera as tuas imprudências, como se fossem tumores malignos. Quem dá o primeiro alarme de teu desrespeito para com os outros são teus familiares, depois os que não te toleram. Os que te dedicam amizade mais profundas sempre se calam para não te ferir porque o amor cobre a multidão dos pecados. Faze autoanálise do que pensas, do que fazes, do que falas todos os dias e jamais deixes de trabalhar por teu aprimoramento. A iluminação interna é a chave da tua própria paz. Não procures o céu fora do teu peito, pois ele mora contigo, se já não o transformaste em zonas inferiores. A tua felicidade depende de ti, porque a parte de Deus já foi feita. A luz existe tanto dentro do coração do santo quanto do teu, dependendo da tua vontade para acendê-la. Somente tu és teu próprio benfeitor, no verdadeiro termo da palavra. Confia em Deus e parte para o trabalho em todas as diretrizes que o amor determinar que os resultados não falharão. Se achas difícil modificar o que está feito, és uma alma que está morrendo na pauta da existência cósmica, mas é bom que te lembres de que não há morte permanente. Terás que acordar com a presença da dor, que carrega em seu carro inúmeros infortúnios e problemas sem conta para que cuides da tua própria vida, como cuidaram os que estão vivos em Cristo, na plenitude de Deus. Quem está conscientizado do modo de viver bem, tem o maior respeito pelos que viajam com ele no mesmo caminho. Esse é o querer para nós o que desejamos para os outros, inspirado no amor a Deus sobre todas as coisas. 46. Não defendas teus erros. Quem não sabe quando está errando? As leis naturais palpitam em nossa consciência como bênçãos de Deus para guiar a todos. E os erros, de onde vêm? Eles nascem da facilidade. Esquecemo-nos de que todas as coisas fáceis são perigosas, se não mentirosas, no caminho da ascensão espiritual. Um diamante não vive jogado aos punhados pelos monturos de uma cidade, nem se tropeça em pepitas de ouro em ruas civilizadas. O dinheiro de um banco vive trancafiado em cofres fortes, com segredos secretos que impedem sua abertura até aos donos, em determinadas horas. Todos os valores são difíceis de aquisição. E os valores do espírito, muito mais,
Pois eles estão guardados às 7 chaves, no dizer da ciência secreta, e cada chave destranca as 7 portas, e cada porta que se abre nos mostra 7 caminhos. E cada caminho dá acesso às 7 cidades, onde reinam os 7 dons de Deus. E é mais ou menos assim o caminho da perfeição da alma. As sendas da evolução requerem muito esforço próprio, muito burilamento espiritual na vida do candidato, para que ele possa se tornar depois uma estrela a fazer parte do céu. Quem custodia seus próprios erros, ainda não pensou em cultivar as virtudes e está muito distante de sentir-se feliz. O patrocinador de faltas é carregador de quinquilharias, iludindo-se a si mesmo como se possuísse ouro valioso. E o abunador de defeitos labora em falta grave, por ser consciente que o faz por vaidade e por força do orgulho. Deus não deixou ninguém iludido. As leis foram feitas para todas as criaturas em todos os mundos que circulam no infinito. Todo camponês conhece as boas sementes e sabe qual o melhor tempo para semeá-las e como escolher as terras férteis. Cada um de nós é agricultor na grande vinha da mente. Sabemos cuidar desde o princípio da nossa razão. Responderemos pelos descuidos e por franquear o lançamento de sementes malignas na nossa casa mental. Quem não defende erros está a caminho do certo e quem pensa na renovação da sua própria vida, tendo como instrumento o Evangelho, despertou para a libertação e está de posse da luz de Deus no coração. Companheiros, estamos passando variados processos de elevação espiritual. No entanto, cabe a nós não abrigar mentiras quando conhecemos a verdade, nem a alimentar ilusões quando estamos assegurados pela fé e pela confiança. Esses caminhos que estamos pesquisando são tortuosos, cheios de espinhos. Qualquer descuido, e somos agredidos pelas trevas que existem conosco há muito tempo. Acendamos a nossa luz para que ela brilhe pelos nossos esforços. Como é lindo ver e sentir uma alma quebrando as amarras que a rodeiam, que aprendem há milênios. Se persistirmos nesse esforço sagrado, rasgaremos o véu que nos faz sofrer e mãos de luz irão instalar, consagrando a nossa vitória e nos fazendo integrar no mutirão de luz que trabalha em favor da coletividade, por amor. Meu irmão, se até hoje te faltou coragem para a reforma interior, busca o Cristo pelos meios de que dispões, que Ele te dará energias suficientes para o empreendimento que desejas começar no teu mundo interno. Não percas tempo. Começa agora, que as mãos de Deus estão a teu favor e Cristo será o teu caminho. Inicia agora a tua operação moral. 47. Analisa a natureza. A natureza é o livro de Deus, escrito e mantido pelas suas sábias leis. Quem se afastar destes conceitos divinos sofre os contrastes da sua própria natureza. Há sempre rejeição onde não existe harmonia. Esquecer as coisas naturais é fechar os olhos diante dos caminhos a serem seguidos. O homem inteligente pesquisa na fonte geradora o comportamento das coisas e estuda, com grande empenho, a vida vegetal e animal, para depois começar a compreender a sua própria vida, que se manifesta ante as suas necessidades, por misericórdia e bondade divina. O corpo humano tem grande analogia com o universo. As leis que regem um, garantem o outro. As mãos que fizeram um, estruturaram o outro, com o mesmo amor e a mesma sabedoria. O complexo humano é, pois, um universo em miniatura. As primeiras lições escolares, quando os alunos atingissem certo discernimento, deveriam ser de biologia, com todas as suas divisões, para que o ser humano pudesse compreender e respeitar o aparelho que lhe serve de aprendizado nas lides do mundo e lhe oferece oportunidade de avaliar suas próprias forças. A reencarnação é como que um prêmio entregue ao espírito para sua evolução espiritual. E a segunda lição que deveria ser ministrada aos iniciantes no saber seria a função das leis espirituais, que chegam ao nosso conhecimento como sendo leis morais. A criança deve participar deste empenho de Deus para a nossa felicidade. Elas são ensinadas, mas a assimilação melhor se dá através da visão do exemplo. O que os pais e professores fazem tem mais valor do que o que eles dizem. Quando um professor falar de determinado assunto aos seus alunos, deve, em seguida, testemunhá-lo através de um fato e, se possível, um fato da natureza.
Esse deve ser o procedimento de todos os homens do saber. O grande tribuno, famoso por suas prédicas, nunca se esquece dos fenômenos naturais, porque a natureza é o exemplo do nosso Pai Celestial. Não percas teu tempo ensinando e fazendo coisas vãs. As oportunidades são preciosas para quem já despertou para a luz do entendimento. Começa analisando teus pensamentos e educando-os. Começa analisando tuas palavras e disciplinando-as. Começa analisando teus atos e corrigindo o que existe de errado. Estuda o livro da natureza e copia sua perfeita harmonia. Se não sabes como começar, usa a prece, que ela lhe dará a visão indispensável para tal evento espiritual. Se ainda não podes compreender, junta-te aos mais velhos que já têm algumas experiências e aprende com eles nesta escola de luz, sempre à vista das criaturas de boa vontade. Podes constantemente investigar a própria vida. Investiga teu corpo e vê como ele obedece a teu comando. Torna a investigar e observa que ele está atento a outros comandos que não percebes. Aprofunda-te mais um pouco e verás que ele é um perfeito aparelho cósmico, com funções que escapam às sensibilidades humanas. E os outros corpos, dos quais apenas ouves, de quando em vez, falar. Não esmoreças. Começa pelo físico, que chegarás a eles. E para o espírito. A caminhada é muito longa. Mas conheceremos a verdade, cada vez mais. 48. Aceito o inevitável. A humildade é uma força que deve estar sempre presente em nossos caminhos. Ela estabiliza as nossas condições emocionais, abrindo para nós perspectivas novas dentro daquilo que antes não aceitávamos. Ela nos abre as portas do entendimento para aceitar o inevitável, que é o melhor para a nossa vida. Se recuamos diante dele, é por não conhecermos seus efeitos na maturação do nosso espírito. A reencarnação é um desses exemplos, chegando a ponto de os próprios conhecedores da lei a detestarem, porque não querem portar novos corpos dentro da sequência imposta pela limpeza kármica. Esses sofrerão mais, porque ela não vai deixar de existir, apesar das resistências alimentadas pela ignorância. Podemos enumerar várias situações inevitáveis no mundo em que ora vives: a dor, o trabalho obrigatório, a educação, a disciplina, o perdão, as inferioridades, as leis do mundo, chuvas, ventos, guerras, fome, pestes, agressões de todos os tipos e a temível velhice e decadência do corpo físico. Sabendo destas, podes deduzir outras mais que, por enquanto, existem no plano em que vives. O observador inteligente reconhece um Deus único e bom, justo e amoroso para com todos os seus filhos. Tal observador usa da humildade, da obediência e aceita o inevitável, aquilo que não pode ser mudado. Depois, reconhecerá que tudo está de acordo com as leis naturais que nos servem a todos. Grande parte dos problemas são formados por nossas criações e cabe a nós mesmos resolvê-los, limpando nossos próprios caminhos. Se a Terra está passando por uma fase de provações, é porque tal é necessário para a higiene kármica dos homens. São processos do despertar espiritual das criaturas, e a fase mais dura para a humanidade deve ocorrer neste fim de século para o princípio do outro. Se os homens se educarem, isolando suas mãos dos engenhos mortíferos de guerras fratricidas, a própria natureza cobrará as dívidas feitas pelas invigilâncias das almas em passado mais remoto, com lições dolorosas e justas para os retardatários que não puderam aprender por amor. Vamos aceitar o inevitável e tirar dele as lições que possam nos oferecer, pelos meios que a natureza descobriu serem os melhores para a humanidade. Nada ocorre sem a presença de Deus. Ele é que vê primeiro e analisa as consequências. Tais catástrofes existem dentro de nós nas proporções dos nossos tamanhos evolutivos e espirituais. Basta analisar as ocorrências. Quando um idoso de uma família entra em decadência, o apego da mesma deseja contrariar as leis de Deus e muitos blasfemam contra os sofrimentos necessários ao desprendimento da alma. O inevitável deve ser respeitado, para não ser perturbada a harmonia. É de bom alvitre que desenvolvamos a fé, porque tendo confiança em Deus, tudo passa na vida sob a forma de construção, e poderemos sentir o Senhor mais visível em todos os fatos,
com e por amor às suas magnânimas leis. Todas as provações são tempestades passageiras. A bonança é a eterna condição do espírito imortal. 49. Dá as mãos ao Cristo. Homem, se não queres perder o caminho nem te demorares nas estradas porque tu te puseste a viajar, dá as mãos ao Cristo. Ele é o verdadeiro roteiro das nossas vidas. Quem anda com Jesus não erra a direção. Sejamos conscientes dos nossos deveres, compreendendo os valores dos outros e das coisas que nos ajudam a viver. Estamos vivendo uma época de valores pessoais e é neste momento que devemos buscar os tesouros do Espírito, aqueles indicados por Jesus no seu Evangelho renovador das consciências. Queremos dizer aos leitores desta obra que não se amedrontem com certas rejeições da própria mente, ao levá-la ao fogo renovador. Todas as mudanças causam distúrbios e aparentemente destroem. No entanto, quando mudamos com o Cristo no coração, passamos a ser melhores do que antes, nascendo um homem novo dentro do velho. A vida inteira é uma sucessão de vidas, cada vez mais esplendendo para a liberdade e o amor. Se queres melhorar, não deves temer as consequências benfeitoras da renovação. São forças opostas que lutam dentro de ti, o bem e o mal, as trevas e a luz. Sê forte e dá as mãos a Jesus, que Ele te conduzirá para a plenitude do bem, que nunca morre. Se gostaste deste livro, volta a lê-lo de novo, pois quem sabe virás a simpatizar com estes escritos. Todos esses assuntos são extraídos de páginas computadas nas grandes escolas que frequentamos no nosso plano, enriquecidos por irmãos maiores, que sempre nos ajudam a ajustar as nossas ideias. Esse pequeno e simples livro passa a ser um convite, e não uma imposição. É uma ajuda espontânea que serve mais para quem escreve. Quando fomos convidados a participar de trabalhos mediúnicos, não compreendemos bem, a princípio, qual o trabalho a realizar. Depois, tudo foi clareado com o exercício das duas faculdades, o que deveríamos fazer, primeiramente em nosso benefício e depois, então, em favor dos homens que se interessam pelas coisas espirituais. Como é fascinante a passagem das ideias de uma mente para outra. O primeiro livro que escrevemos, Iniciação, nos fez chorar várias vezes, tocado pela emoção, e o sensitivo igualmente participou das nossas sensibilidades. Tudo isso devemos a Jesus, que nos concedeu, por amor, a oportunidade desse trabalho maravilhoso de anunciar a todas as criaturas um mundo diferente do que aquele em que elas vivem. Vamos pedir a Deus que nos conceda outro livro, por sinal, a continuação do primeiro que escrevemos por misericórdia. Devemos lembrar que, em todas as nossas dificuldades, procuramos as mãos do Cristo. Ele sabe nos guiar, pelo excesso de amor que seu coração irradia. Deves dar graças a Deus e cantar hosanas aos anjos pelo aparecimento da doutrina dos Espíritos. Ela veio rasgar o véu que antes empanava as verdades anunciadas pelo Cristo de Deus e colocá-las nas mãos dos homens. E os homens, com esse tesouro no coração, acertarão os passos rumo à verdadeira fraternidade universal. Para tanto, façamos uma cirurgia moral em cada pensamento que surgir na mente, que Deus e Cristo nos ajudarão a acender o sol divino na consciência humana. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 50. Ora por todos. O homem iniciado nas belezas imortais do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo chega a parecer egoísta. Como as aparências enganam. Verdadeiramente, ele trabalha mais adentro de si. No entanto, reconhece a ajuda externa que parte de todos os pontos do mundo onde existe vida. Conhece, por experiência própria, o quanto valem seus companheiros e respeita todos os direitos alheios, como um dever da sua compreensão. Todavia, quando começamos a conviver com este homem ligado a Cristo, é que notamos a sua extraordinária felicidade, porque serve a todos no seu alcance por amor às criaturas. Uma de suas virtudes mais expressivas é o desprendimento dos valores terrenos, a renúncia. Ele renuncia para ser mais útil aos semelhantes, recolhendo dos mais velhos em espírito, tudo de bom e de vantajoso para sua consciência. Essa alma ainda tem uma qualidade marcante, a de orar por todos sem distinção. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
O iniciado recolhe com ansiedade tudo o que lhe possa ser conveniente, de modo que todos saibam que ele é um necessitado. No entanto, ajuda constantemente, em silêncio, com uma das mãos para que a outra não veja, e sente alegria em ficar no anonimato. Ao terminar este livro, vamos fazer uma oração por todas as criaturas, pedindo igualmente ao leitor que nunca se esqueça de orar por todos os povos de todas as nações do mundo, Deus de grandeza exuberante. Como ponto final deste livro, te pedimos por todas as criaturas da terra. Que essa instância de luz seja preservada dos grandes males anunciados pelas profecias. Que, pelo menos, Senhor, se não podes tirar dos ombros dos homens esse fardo, alivia esse peso descomunal das responsabilidades das almas. A humanidade começa a subir um calvário de difícil acesso. Ajuda, Senhor, a carregar essa cruz e que ela possa se transformar em estrela, pela compreensão e resignação dos sofredores. Tornamos a dizer o que já foi dito na inspiração de Céu, glória a Deus nas alturas e paz a todas as criaturas na terra. Mas que antes da paz, todos possam conhecer e aplicar os conceitos de luz, mesmo nos caminhos das trevas. Deus, te pedimos em nome de Jesus Cristo que despertes, nos corações dos homens, amor de uns para com os outros, porque esse amor é a verdade que liberta e a verdadeira fé que garante a alegria, princípio da felicidade. Jesus, abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados, nas jornadas que abraçamos no autoaperfeiçoamento espiritual. E ajuda-nos a compreender o que deve ser compreendido, fazer o que deve ser feito e suportar o que deve ser suportado. Não nos deixes cair em novas tentações que a ignorância tenta nos inspirar. Maria, Mãe de Jesus. Que a tua paz seja a nossa energia para o trabalho, que o teu amor seja para nós a luz por onde encontremos o Cristo, para sentirmos Deus. E com essa iluminação das tuas bênçãos, possamos fazer em nós uma perfeita cirurgia moral. Que assim seja. Fim. Este audiolivro foi postado sem qualquer intuito financeiro, e representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos, levando esclarecimentos para os admiradores da doutrina espírita. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos audiolivros. Junte-se a nós em Telegram para receber notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.